aí, galera, tudo bom? Meu nome é Carlos Eduardo, sou professor de Filosofia e Sociologia aqui da Rede Passaporte. E hoje nós vamos tentar resolver mais algumas questões do Enem, a prova branca do ano de 2011, na área de Ciências Humanas. Eu trouxe uma questão muito interessante aqui para a aula de hoje, que é uma questão que vai estar trabalhando tanto filosofia, quanto sociologia, quanto história, biologia e química, tudo numa única questão. Você pode até se assustar no início, mas essa questão eu considero com uma complexidade baixa. Tá? Unindo todos os conhecimentos dessas áreas, nós vamos conseguir resolver ela. Eu vou tentar caminhar um pouco mais para o lado da sociologia, mas você vai ver que aos poucos ambas as disciplinas estão contidas numa única questão. Basta você ler o enunciado dessa questão que você já vai conseguir encontrar o caminho para a resposta. Vamos dar uma olhadinha que questão é essa? Olha só, é a questão número 12 da prova branca das Ciências Humanas. Ela fala o seguinte: o professor Paulo Saldiva pedala 6 km e 22 minutos de casa para o trabalho, todos os dias. Nunca foi atingido por um carro. Mesmo assim, é vítima diária do trânsito de São Paulo. A cada minuto, sobre a bicicleta, seus pulmões são envenenados com 3,3 microgramas de poluição particulada. Poeira, fumaça, fuligem, partículas de metal em suspensão, sulfatos, nitratos, carbono, compostos orgânicos e outras substâncias nocivas. Isso tudo está ali no estado de São Paulo. Aí você se pergunta, né? Caramba, eu tenho que saber de tudo isso? Não, você não precisa ficar preocupado, porque o próprio enunciado já está te dando a noção do que ele vai te pedir. Ou seja, se você prestar bem atenção, ele está falando em poeiras, partícula, poluição. Tudo isso agrega ao ser humano o quê? Problemas de saúde. Muito bem. Eu trouxe para tentar resolver essa questão uma imagem que está aqui no nosso quadro digital. Ele trata da Revolução Industrial. E como é que a sociologia pode te ajudar a resolver esta questão? De um jeito muito simples. Dá uma olhada na imagem. Na parte de cima da imagem, não é? Nós temos uma área basicamente meio nublada. Essas são as tais nuvens que sugerem o nosso enunciado. Ao mesmo tempo, se você olhar para a parte de baixo, você está vendo uma quantidade tremenda de pessoas caminhando, além de máquinas e muita poeira. O que isso significa? Voltamos à Revolução Industrial agora. O período da Revolução Industrial é um período marcado por uma transformação da saída do homem do campo para a cidade. Os meios de produção se transformam. Lembra que antigamente vovô e vovó usava a serra para cortar, não é? Fazia a lenha do fogo e com o passar dos tempos, com a Revolução Industrial, o pessoal sai lá da área rural e vem para onde? O pessoal vem aqui para o centro. O acúmulo demasiado de pessoas acaba fazendo com que a cidade se torne também um local insalubre, ou seja, um lugar onde o excesso de poluição vai fazer mal à saúde das pessoas. Então você agora lembra da aula de biologia, o que significa todo aquele enunciado. Vamos voltar lá no enunciado? Vamos dar uma olhadinha lá, pessoal? Olha só, voltando para o enunciado, você vai ver partículas de poluição, partículas de metal. Lembra da aula de biologia? Lembra da aula de química? Tudo isso são compostos químicos que vão fazer mal para você. Pois bem, entendeu a complexidade agora da Revolução Industrial? O pessoal sai do campo, vem para a cidade, o acúmulo excessivo de pessoas vai trazer um excesso de poluição e praticamente vai fazer com que as pessoas comecem a passar mal. Lembre, um dos símbolos da Revolução Industrial é a fumaça. Quanto mais fumaça saíssem pelas chaminés das fábricas, mais desenvolvido seria a cidade. Qual é o problema? Esse excesso de poluição e esse desenvolvimento teve um lado benéfico porque trouxe a tecnologia. Estamos aqui hoje, nesta teleaula, resolvendo este exercício. Mas, ao mesmo tempo, o excesso de crescimento e de poluição agrava a saúde das pessoas. Entendeu bem? Vamos dar uma olhadinha agora nas alternativas que eu tenho para você e que o Enem disponibilizou para a gente. Olha só. Questão 12. A poluição de uma metrópole brasileira que vive nas mesmas condições socioambientais das do professor citada no texto apresentará uma tendência de, atenção, ampliação da taxa de fecundidade, diminuição da expectativa de vida, elevação do crescimento vegetativo, aumento na participação relativa de idosos, redução da proporção de jovens na sociedade. Veja, é uma questão de baixa complexidade. Porém, você tem que dominar alguns conteúdos. Seja um pouquinho de história, seja um pouquinho de sociologia, seja um pouquinho de química, né? De acordo com as alternativas que eu trouxe para você. Pensando na quantidade de partículas que podem fazer mal à sua saúde. A nossa alternativa correta só pode ser, obviamente, a alternativa B.
a diminuição da expectativa de vida. Obviamente, por quê? Quanto maior o número de fumaça, quanto maior o número de poluição num ambiente, não é, onde você vai estar transitando, por mais que você esteja se exercitando, você vai estar ingerindo partículas que podem ser cancerígenas, podem fazer algum tipo de agravamento na área pulmonar e até mesmo cardíaca. Pessoal, espero ter ajudado vocês na resolução de mais este exercício e a gente se vê no próximo exercício aqui na Rede Passaporte Educacional. Um grande abraço, até mais.